Olá, o meu nome é Igor, eu trabalho aqui no setor de desenvolvimento da Tecnobox e hoje eu vou responder algumas perguntas relacionadas ao TecnoDNS. Primeira pergunta então do TecnoDNS. O TecnoDNS vai melhorar a minha latência nos jogos online? A resposta é sim. A latência nos jogos online é uma soma de diversos fatores, que inclui a distância do servidor que a tua rede está, mas também envolve, além dessa comunicação fim a fim, a latência de resolução DNS. Quando tu tens um DNS externo, essa latência acaba sendo bem considerável, pois a requisição de DNS ela sai da casa do cliente, ela é enviada para o teu roteador encaminha para o DNS externo. O DNS externo responde, essa resposta é entregue para o cliente e daí inicia a comunicação com o servidor do jogo em si. Quando tu tens o TecnoDNS localmente na tua rede, ocorre que essa primeira etapa ela é muito próxima de zero. Ela é uma latência do teu link local, do teu enlace local. E a resposta do DNS, por ser quase instantânea, ela faz com que a sensação de navegabilidade seja muito mais fluida, pois a latência do DNS ela fica praticamente desconsiderada. Próxima pergunta. Meus clientes reclamam constantemente de lentidão para navegar e assistir vídeos na internet. Como o TecnoDNS pode me ajudar a entregar mais qualidade na navegação dos meus clientes? Bom, assim como na questão dos jogos online, um dos maiores gargalos e que mais impactam na latência, na sensação de velocidade, é a resolução de DNS. Praticamente todos os sistemas que nós utilizamos nos navegadores de internet ou nas aplicações online usam a resolução de nomes para que haja comunicação fim a fim entre os serviços, reduzindo a carga, a latência, colocando um servidor dedicado para isso dentro da sua rede, com tempo de resposta alto e uma resposta otimizada. Isso vai fazer com que a sensação de velocidade dos seus clientes seja sempre maior do que no uso de um DNS externo. O meu TecnoDNS utiliza praticamente toda a memória RAM disponível. Esse comportamento é normal? Sim. Essa é uma pergunta que os nossos clientes nos fazem seguidamente. Eles acompanham os recursos da máquina através dos nossos painéis de gerência, tanto pela aplicação do celular do TecnoDNS, quanto pela gerência web. E lá nós temos um marcador que diz os recursos disponíveis da máquina. E a memória RAM normalmente está sempre perto do limite máximo. Isso ocorre porque o nosso sistema de DNS, sempre visando fornecer respostas mais rápidas para as consultas, armazena todo o cache das requisições, né? O TecnoDNS é um cache local DNS e ele armazena essas requisições em memória RAM, que é uma memória de acesso mais rápido do que uma leitura em disco. Portanto, o servidor é configurado já pelo nosso setor de implantação e nosso setor de suporte para usar e otimizar o máximo de recursos. Caso o limite das requisições esteja perto de ser atendido, normalmente o pessoal entra em contato e a gente faz um ajuste, mas é absolutamente normal esse comportamento. Próxima pergunta. Meu servidor é protegido contra ataques DDoS? Sim. O TecnoDNS ele tem todo um sistema de segurança para que ele não seja utilizado em ataques de amplificação, de spoofing e demais ataques relacionados ao uso de DNS recursivo desprotegido em determinadas redes. Esses ataques de amplificação eles são usados largamente para gerar ataques DDoS. O TecnoDNS ele tem toda uma parte de segurança que é definido para responder requisições apenas para as redes dos nossos clientes. Eles não ficam abertos e requisições de DNS externas não são respondidas. E lembrando, ele é um servidor preparado para resistir a ataques de DDoS em cima dele, mas ele não é um dispositivo para evitar ataques DDoS em cima da sua rede. Ele é uma parte da solução e a parte dele ele executa perfeitamente bem. O TecnoDNS armazena os logs de acesso da minha rede? Não. O TecnoDNS ele armazena os logs das requisições de DNS que os clientes fazem nele, né?
O DNS é um sistema de resolução de nomes, porém nem todas as comunicações são feitas através de domínios, através de nomes de domínio que necessitem dessa resolução de nomes. Muitas comunicações são feitas fim a fim direto nos endereços IP e IPv6. E essas comunicações elas não são registradas no nosso servidor. O Marco Civil da Internet ele determina que os provedores tenham esses dados e possam fornecer sempre que solicitados por um determinado período. Os logs de DNS podem ser configurados para ser armazenados tanto dentro do TecnoDNS como num servidor de logs externo. Ele é uma parte da solução. Os logs de acesso do PPPoE, por exemplo, ou demais modos de autenticação têm que ser gerenciados através de uma ferramenta externa. Na parte de DNS, o TecnoDNS faz toda a gerência. Quanto tempo os logs das requisições de DNS ficam disponíveis para consulta no servidor? Isso depende da quantidade de disco que ficar determinado para esse armazenamento. O nosso sistema ele é definido durante o momento da implantação o total de espaço que será utilizado para esse armazenamento. Quando esse espaço é totalmente ocupado, ocorre um rotacionamento dos logs, onde os logs mais antigos são apagados para que os novos logs possam ser armazenados. Então, o tempo que vai correr antes desse rotacionamento ser feito depende da quantidade de armazenamento que nós definimos. Um disco com maior capacidade vai armazenar logs por um período maior de tempo antes que esse rotacionamento ocorra. O nosso suporte, a nossa implantação pode orientar sempre nesse sentido e essa implantação pode sempre ser alterada. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa sessão de perguntas e respostas. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações e eu aguardo vocês numa próxima, tá? Tchau!